Olá, amigas, amigos, que o Senhor inspire as nossas palavras. O tema escolhido para hoje, nesse início de ano 2021, foi um novo horizonte. Fazer uma reflexão sobre 2020. 2020 foi um ano de muito aprendizado para aqueles que tiveram olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Sabe, logo que começou a pandemia, lá para março, uma amiga chegou para mim e falou: Haddad, ela é jornalista, como você está vendo essa questão do isolamento? As pessoas estão isoladas em casa agora. Como é que você está vendo isso? E eu disse para ela: olha, eu penso que o ser humano estava isolado antes da pandemia. Ele estava isolado de si mesmo, numa busca desenfreada, sem saber para onde e o que buscar. Um estresse altíssimo, um corre-corre danado, uma ânsia de produtividade e de realização, e ninguém falava em autorrealização. Falei para ela: agora não, agora nós temos a oportunidade de buscar a nossa liberdade, pois, como dizia o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa pandemia nos deu a possibilidade de nós estarmos com nós mesmos e com os nossos, de identificarmos talentos e desafios na área do autoconhecimento, na área do autoamor, na área do compartilhamento. Esse período foi de muito aprendizado, no sentido que mostrou um caminho para o homem, mostrou uma possibilidade de uma reflexão do que o homem estava efetivamente, do que nós estávamos pedindo ao mundo, o que a humanidade estava fazendo com a própria humanidade. Então, a pandemia nos colocou em caixas, para que a gente pudesse refletir o valor da família, o valor da vida, o valor da respiração. Eu digo que o elemento ar é o que mais se aproxima para mim dos elementos da natureza na demonstração do que é compartilhar e servir. O ar que eu estou respirando aqui agora talvez tenha sido o ar que você tenha respirado um dia. Eu não sei quantos quilômetros ele andou, percorreu para vir me beneficiar agora. E o ar é assim, ele está ali para aqueles que queiram usufruir, nos mantendo a existência, não é? Porque até sem dinheiro a gente vive, mas sem respirar não. E ele não questiona a quem vai beneficiar. Ele simplesmente está ali, mantendo a vida de todos e de tudo que respira nesse mundo. Então, essa pandemia nos remeteu ao questionamento não de quem somos, mas do que somos. Porque responder quem somos é fácil. Quem somos é quem nos tornamos. O que somos é a pergunta que precisamos fazer a nós. Como Kardec fez no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta: o que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem: a primazia de todas as coisas. Não é efeito sem causa, Deus é a causa. Não existe nada antes de Deus. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós:
o que somos ante essas bilhões de galáxias que nos circundam. Será que isso tudo existe apenas para justificar nossos 60 anos, 70, 80 anos de vida? Nós que somos espíritas sabemos que temos várias existências, né? Mas seriam essas bilhões de galáxias para justificar também as nossas várias existências no planeta Terra? Que, visto pela nave Voyager, que é a foto mais distante que temos da Terra, a Terra se traduz num pontinho perdido no horizonte, um pontinho azul. Será? Nós temos 3 realidades para administrar, 3 realidades distintas. A realidade material, onde tudo se mede, onde tudo é mensurável, é a realidade que responde por quem somos. Temos a realidade mental, que é a área da imaginação, quem queremos nos tornar. E a realidade espiritual, que é a nossa essência, é a nossa casa, é a nossa real morada, que responde o que somos. Então a realidade espiritual responde o que somos, que é a minha proposição aqui com vocês. Para depois, a realidade mental vai responder o que pretendemos nos tornar. E a realidade material vai responder pelo que nos tornamos. Então essas 3 realidades que nós temos para administrar, na realidade material, ela responde por como nós exercemos a nossa autoliderança no mundo, como nós gerenciamos a nossa vida no mundo material. É a palavra-chave, a ação da realidade material. Da realidade mental, é a realidade em que temos alternativas a fazer. Ali é uma realidade que serve de canal para as nossas escolhas, consciente, realidade material, ou inconsciente, realidade espiritual. E a realidade espiritual responde pelo o que somos, nossa visão de mundo. Que forma percebemos o mundo? Por quê? É a forma que nós percebemos o mundo que vai nos dar a nossa possibilidade de acreditar que o mundo é abundante ou não. É a nossa visão do mundo. Se eu tenho a visão do mundo que o mundo é perigoso, por exemplo, vai ficar difícil prosperar num mundo desse. A minha vida vai ser me defender. Por quê? Porque eu acredito que o mundo é perigoso. E aí você vai me dizer, Haddad, mas será que o mundo não é perigoso? Não estou dizendo que o mundo não seja perigoso. O que eu estou dizendo é que não é só perigoso. Por exemplo, a gente pode ter uma visão de mundo a partir de agora que o mundo está em eterna construção e que nós somos os construtores. Olha que visão ampliada do mundo, porque a nossa visão do mundo, que vai responder o que somos, e tudo nasce daí, dessa reflexão sobre o que eu sou diante dessas bilhões de galáxias. Qual o propósito da minha existência? Para que eu vivo? A gente precisa responder isso. Que na realidade mental, que é a que vem a seguir, vai nos dar o nosso propósito de vida. Então, baseado na visão que temos do mundo, eu vou traçar o meu propósito de vida. Qual o legado que eu quero construir e deixar? Que é a forma de consolidar a sua imortalidade na realidade material que vem a seguir. É quando a gente for embora, a gente fazer falta. É assim que a gente se torna imortal
também na realidade material, porque na realidade espiritual já viemos dela, retornaremos para ela, somos imortais. Isso me fez lembrar uma história sobre Yogananda, e eu estou gravando para vocês hoje no dia do aniversário de Yogananda, dia 5 de janeiro. Yogananda, Paramahansa Yogananda, sua missão principal, dentre outras, foi trazer o yoga do Oriente para o Ocidente. E Yogananda, quando começou o seu caminho de evolução, de iluminação, foi ter com seu guru, e a primeira lição de seu guru para Yogananda é muito apropriada essa história, baseado na realidade espiritual, de que somos imortais. Seu guru chega para Yogananda e fala: Yogananda, você vai começar o seu caminho de iluminação agora? Não peça comida a ninguém e não aceite dinheiro de ninguém. No que Yogananda falou para seu guru: se eu não aceitar comida de ninguém, se eu não pedir comida a ninguém, melhor dizendo, e se eu não aceitar dinheiro de ninguém, eu vou morrer. No que o seu guru falou para ele: então morra logo, para provar para você de uma vez por todas que você é imortal. Foi a primeira lição de Yogananda, e fala muito dessa nossa realidade espiritual. Responde à pergunta: o que somos? Somos imortais. Mas ampliar então a nossa visão de mundo vai nos permitir melhorar o nosso propósito de vida, realidade mental. Então, realidade espiritual, visão de mundo; realidade mental, propósito de vida; e aí sim, realidade material, gerenciamento desse propósito, ação. Então, a palavra-chave da materialidade, da realidade material, é ação. Sem ação, nada acontece. Até os fenômenos espirituais se materializam na realidade material. Então, palavra-chave da realidade material, ação. Palavra-chave da realidade espiritual, você deve deduzir: oração. Oração. Essa é a palavra-chave da realidade espiritual. É aquela reconexão com a nossa mais íntima verdade. Essa conexão com a nossa verdade interna, que nos conecta com a fonte de todos os recursos, que nos conecta à grande e frondosa árvore que comumente chamamos Deus, que sustenta toda a árvore. Todas as folhas, nós somos folhas da árvore. Mas sendo folha da árvore, nós somos árvore. Mas a árvore vive sem a folhinha caiu. A árvore vive sem a folhinha? Vive. A folhinha vive sem a árvore? Não. Então, essa reflexão propositiva nos demonstra de que Deus vive sem nós, mas nós não vivemos sem Deus. E na medida em que nos desconectamos da fonte criadora de tudo e todos, nós começamos a realmente morrer. Morrer no sentido de desperdiçar pensamentos, ações, com as nossas inações e com os nossos pensamentos ruins. Esse ano de pandemia foi um ano de muita reflexão. Um ano também de muita oração.
baseado num outro contexto. Pedi e obterei. Então o tema de hoje, o novo horizonte, um novo horizonte, nos fala dessa nova era. Dessa era em que o planeta começa a se transformar num planeta de regeneração. Deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. Dizem os holísticos que isso levará por volta de 150 anos para a Terra se tornar um planeta de regeneração. Eu penso que a gente pode antecipar essa data. Depende de nós. Depende dessas reflexões. Qual é a nossa visão de mundo? Qual é o nosso propósito de vida? Então, visão de mundo, para que eu existo? Propósito de vida, qual o objetivo de eu estar aqui na Terra? Realidade material, como eu vou agir em consonância com a minha visão de mundo e o meu propósito de vida. E aí pode se nortear por um mantra que nos conduza a um melhor gerenciamento. Por exemplo, eu tenho o meu mantra, é fazendo o que se faz. Como a palavra-chave da materialidade é ação, eu criei esse mantra para sempre me conduzir para a ação. Então, eu conecto a realidade espiritual com a oração e venho para a realidade material administrar com ação. Agindo, na medida do nosso possível, fazendo o nosso melhor. Como diz o nosso querido Cortella, faça o seu melhor com os recursos que você possui, enquanto não possui recursos melhor para fazer melhor ainda. Essa é uma boa proposição. Mas eu falava sobre o pedir e obterei. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as orações foram diversas. Muitas pessoas sofreram e ainda estão sofrendo com a pandemia. Muitas pessoas que não tiveram a conformação nem o entendimento de ver os seus entes queridos partirem, fazerem a passagem. Muitas pessoas não compreendem da forma que nós, espíritas, compreendemos. De qualquer maneira, fisicamente vamos ficar distante dos nossos entes que partiram por um período, fisicamente, mas mentalmente podemos tê-los conosco a qualquer momento, através de uma telepatia mental, através do coração, do fio de amor que nos une. Nós somos ligados pelos fios do amor. O homem teima em separar o que é inseparável. O amor de Deus. Nós fomos criados no amor de Deus. E o amor nos une a todos, independente de qual dimensão estejamos. Mas o mestre também asseverou: pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Mas o que pedir? Aí é que está a questão. Existem pessoas que até comentam comigo: Haddad, olha, eu não preciso pedir. Deus já sabe de tudo que eu preciso. Outro dia um amigo falou isso para mim: Deus já sabe de tudo que eu preciso, eu não preciso pedir não. Eu falei: precisa sim. Ou você já está na era dos robôs, você já se considera um robô, uma máquina, sem vontade própria, sem livre-arbítrio. Ele ficou me olhando. Eu falei: pois é. Por que você acredita que o mestre asseverou
Pedi e obtereis. Claro que a gente tem que caminhar para agradecer, agradecer e agradecer, porque o sentimento de gratidão nos abre portas para receber mais. Quando eu abro o peito, me encho de amor e digo obrigado, Senhor, nesse momento eu me abro à vida. E quando a gente se abre para receber luz, a luz entra. A gente pode ter até baixa autoestima, a gente pode estar infeliz, mas se a gente se abre para a vida, a luz entra. Se a luz não entra, provavelmente é porque eu não estou aberto para a luz. O mundo é luz e sombra. Se existe sombra, é porque existe luz. A maior prova da existência da luz é a observância da sombra. Se existe sombra, é porque existe luz. E no processo de autoconhecimento, nós temos que buscar a luz. Para quê? Para melhorar os nossos pedidos, para saber o que nós queremos, para saber qual é o nosso propósito de vida. Mas temos que pedir sim, falei para ele. Por quê? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não quer ser adivinha. Ele conhece sim todos os nossos propósitos, mas Ele aguarda de nós autorização para se manifestar com plenitude em nossa vida. E essa autorização vem através de uma oração. Quando eu digo e oro, Deus, eu não sei o que pedir, mas Tu sabes o que é melhor para mim. Deus, abre os meus caminhos e me dá discernimento para que eu persista no bem, no amor e na fraternidade. Se nós não autorizamos, Deus aguarda de nós essa autorização. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, se você acredita em Deus, use este mandamento: pedi e obtereis, batei e a porta se abrir-vos-á. Não pense que Deus agirá sem o teu consentimento. Da mesma forma que não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus autorize. Ele não vai entrar na nossa vida se nós não autorizarmos. Por isso, comecei a nossa palestra aqui de hoje falando sobre as nossas três realidades, para a gente arrumar a casa. A pandemia nos deu essa possibilidade de nós estarmos conosco mesmo e iniciar um processo profundo de autoconhecimento, que é o que vai gerar autorrealização. Você não conseguirá se aceitar. As pessoas dizem que você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar. Mas eu pergunto para vocês, algum de vocês aceita desconhecido? Não. Então, antes de se aceitar, eu preciso me autoconhecer. Antes mesmo de me autoconhecer, eu preciso me autorrespeitar. Porque essa é a escala. Autoconhecimento, onde tudo começa. Por isso, o que somos? Autoconhecimento. Depois, autorrespeito. Depois, autoaceitação. Depois, empoderamento pessoal. Depois, autorrealização. É a busca da felicidade sua e dos outros. Autorrealização é quando a minha luz já brilha. Porque nós estamos no mundo para brilhar. Nós não somos egoístas quando brilhamos. Nós somos egoístas quando impedimos que a nossa luz brilhe para o mundo.
asseverou o Mestre: vós sois luzes, brilhe vossa luz. Há 2000 anos o Mestre falou, e até hoje a gente reluta em absorver, em consolidar como verdade os seus preceitos. Então vamos lá: autoconhecimento, autorrespeito, autoaceitação, empoderamento pessoal e autorrealização. Por que existe essas fases para serem cumpridas? Porque não existe autorrealização sem poder pessoal. E eu vou explicar já já o que é esse empoderamento pessoal, que muita gente confunde com empoderamento posicional. Eu explico já já. Primeiro eu vou falar da linha de raciocínio. Então, empoderamento é autorrealização, a capacidade que eu tenho de buscar a felicidade e brilhar para mim e para mais alguém. Então é a minha felicidade unindo a felicidade dos demais. É a felicidade que pensa no bem comum. É a felicidade que pensa na felicidade universal. Autorrealização. É a minha contribuição para tornar o mundo melhor. Autorrealização. Eu não consigo me autorrealizar se eu não estiver pessoalmente empoderado. Eu não consigo empoderar-me se eu não me aceitar. Eu não consigo me aceitar se eu não me respeitar. E eu não consigo me respeitar se eu não me conhecer. Por isso essa linha: autoconhecimento, autorrespeito, autoaceitação, empoderamento pessoal, autorrealização. E o empoderamento pessoal? Muita gente confunde com empoderamento posicional. O empoderamento posicional é quando eu me empodero numa posição. Por exemplo, assumo um cargo relevante numa grande empresa. Então ali eu me empoderei, sou diretor de uma multinacional, por exemplo, estou empoderado posicionalmente. Por que posicionalmente? Porque quando acaba a posição, acaba o empoderamento. Eu estou falando de empoderamento pessoal. É luz no caminho. É o que a gente chama de carisma. É o que os grandes líderes da humanidade trabalharam para exercer. Um Nelson Mandela, Madre Teresa, Gandhi, Jesus, obviamente, né? O grande responsável pelo nosso planeta Terra, o próprio Yogananda. Empoderamento pessoal é quando a gente fala e a moral fala por nós. A moral fala mais do que as palavras. Empoderamento pessoal é quando o nosso silêncio fala por 1000 palavras. O nosso olhar traduz versões da verdade. Um grande empresário, vou dar um exemplo de empoderamento pessoal, Madre Teresa de Calcutá. Um grande empresário que estava com depressão foi visitar a sua obra, recomendado por um amigo, e ao visitar aquela obra, grande empresário, muito rico, estava com depressão, que aliás é o mal das nossas décadas agora, né? A ciência diz que em 2023 a depressão vai matar mais do que o infarto e o câncer, motivado pela desistência da vida, suicídio. Isso é o termômetro que diz e aponta que a humanidade perdeu o caminho de casa. Não sabe quem é. Não sabe, se não sabe quem é, não sabe o que é. E não sabe para onde vai. Nem onde está. Fica difícil de planejar. Então esse grande empresário, visitando a obra da Madre Teresa, ao final da visita,
chega para a madre e fala assim: madre, vou dizer uma coisa para a senhora. Eu não faria isso que a senhora faz por nenhum dinheiro no mundo. Ela olhou para ele. Olha o empoderamento pessoal. Luz no caminho. Se fala pouco, se diz muito. Quando esse empresário disse para a madre: madre, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo, ela vira para ele e fala: nem eu, meu filho, nem eu. Duas palavras. Relata na biografia da madre que mudou. Essas duas palavras mudaram a consciência. Deu um salto quântico de consciência nesse empresário. Então isso é empoderamento pessoal. Isso vale a pena investir. Mas você só vai conseguir esse empoderamento pessoal se aceitar você do jeito que você é. E você só vai se aceitar se respeitando. E você só vai se respeitar se conhecendo. Se aceitar do jeito que nós somos não tem nada a ver com paralisação, não tem nada a ver com comodismo, tem a ver com o entendimento que nós estamos no caminho da evolução, que temos mais erros do que acertos ainda, e de que isso é natural, porque o propósito de caminhar é que vai nortear a nossa existência. O propósito de acertar, o propósito nobre de agir no bem, o propósito nobre de bem comum, de reconhecer o outro como seu irmão. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que sair dessa pandemia refletindo melhor, melhorando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, ampliando a nossa visão de mundo, consolidando o nosso propósito. O que eu estou fazendo aqui na Terra, nessa existência? Qual o legado que eu estou deixando? Qual o legado que eu estou construindo? E agindo nesse sentido. Agindo nesse sentido. É assim, com oração e ação, que nós vamos progredir, que nós temos possibilidade de construir este novo horizonte, ajudar na transformação do planeta em um planeta de regeneração. É cada um regenerando a si mesmo, cada um regenerando a si mesma. Então, a humanidade tem que aprender que não é mais hora de competir. A humanidade tem que aprender que é hora de compartilhar. Grande parte da humanidade hoje ainda vive com menos de $1 por dia. Grande parte da humanidade. Grande parte dos nossos irmãos, espíritos como nós, sobrevivem com menos de $1 por dia. Então, a competição já provou para a humanidade que foi um erro estratégico de desenvolvimento da humanidade, baseado na escassez, baseado no pensamento, na visão de mundo, de que o mundo tem pouco, baseado na escassez. A competição é baseada na escassez. O compartilhamento é baseado na abundância. Então a humanidade tem que escolher compartilhar mais, competir menos.
ampliando a visão de mundo e entendendo que o mundo é abundante, tem muito para todo mundo. Eu não preciso ser escasso. Eu não preciso querer acumular riqueza. Isso é diferente de querer ter uma vida digna, uma vida boa. Mas a gente tem que começar a aprender a viver com o necessário. Evitar os desperdícios. Numa mesma casa, porque o planeta é a nossa casa. Onde eu tenho pessoas, e são milhares e milhões. É mais de 50% da humanidade. Vive com menos de $1 por dia. Como é que eu vou desperdiçar? Como? Se eu tenho um discurso que eu quero um mundo melhor, que eu quero um mundo de igualdade, que eu quero um mundo de fraternidade, que eu quero aprender com as lições do mestre, eu tenho que começar a competir menos e compartilhar mais. Não há outra saída. Eu tenho que orar a Deus autorizando que Ele entre na minha vida. Porque se eu não autorizar, Ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Deus não fura fila. Deus não fura fila. A natureza não dá saltos, é verdade. Por isso o processo de aceitar o nosso estágio atual, mas se inconformar com ele ao mesmo tempo. É ir se autoconhecendo, descobrindo que somos luzes no mundo, tirando as escamas da sombra. Jung já dizia isso. No final da tua sombra encontrarás a tua luz. Jung. Então vai tirando as escamas da sombra, que é o processo do autoconhecimento, e se abrindo para a luz. E aí você vai se respeitando enquanto um espírito no mundo, uma criação do Criador. E aí você vai se aceitando e buscando ver divindade em tudo que te acontece. Em tudo dai graças, asseverou o mestre. É a habilidade de ver divindade em tudo que nos acontece. E aí você vai se aceitando. E você vai escamando a sombra e respirando luz. Vai se empoderando. E aí você já sabe. Finalmente encontra a sua missão. O que você veio fazer aqui? E aí na realidade material você começa a agir nesse sentido. Se eu não me conheço, ou quanto menos me conheço, menos saberei para que eu vivo e o que eu estou fazendo aqui. Quanto mais eu me conheço, mais me é revelado o que eu vim fazer aqui, e mais me é empoderado na medida em que eu autorizo que Deus entre na minha vida para me ajudar a cumprir a minha missão. Eu não estou dizendo aqui que a nossa vida automaticamente se transformará num mar de rosas, porque mar de rosas é coisa dos campos celestiais iluminados. Outro dia, concluindo aqui o nosso encontro, um amigo me disse: Haddad, eu estou estudando física quântica agora, eu não compreendo, sabe, a sociedade é tão medíocre, eu não compreendo, eu não me enquadro nessa sociedade. Eu virei para ele e falei: amigo,
Pensa comigo. Olha o tamanho da Terra diante das bilhões de galáxias do nosso entorno. Um pontinho azul, menos de uma cabeça de alfinete. Nós, eu e você, estamos aqui na Terra. Nós não estamos em outro lugar. Então, provavelmente, a gente não deve ser muito diferente daqueles que a gente critica. Porque se a gente fosse diferente mesmo, das duas umas, ou nós éramos missionários aqui na Terra, que são aqueles espíritos benevolentes que não precisavam mais estar vivendo esse ambiente terráqueo, mas vêm por amor a nós nos ensinar, e que eu penso que eu não estou nessa turma, nem eu nem você ainda. Quem sabe daqui a alguns milênios estaremos, mas hoje não estamos. Ou então, amigo, nós não somos muito diferentes dos demais, não. Nós somos mais ou menos todos iguais. Isso é uma consciência que nós temos que ter, que nós somos mais ou menos iguais. Então nós precisamos nos ajudar e crescermos juntos, para nos liberarmos das sombras e efetivamente rumar com o propósito de buscarmos a luz maior, numa sintonia cada vez mais fina, numa frequência cada vez mais verdadeira, na fonte, descansar na fonte, onde tudo é possível, onde todos os recursos já existem, onde o sofrimento não mais existe, onde as minhas dúvidas e o meu medo deu lugar à minha certeza, à minha fé e à minha vontade de espargir luz. Que o Senhor nos abençoe e que possamos cada vez mais autorizar através da oração que Deus faça parte integrante da nossa vida, que só assim conseguiremos entender a divindade das vidas, do propósito de estarmos aqui, e só assim teremos a motivação e o entusiasmo, a palavra entusiasmo é Deus dentro. Teremos o entusiasmo para agir com coragem e determinação. Concluindo, nos asseverou o Mestre: coragem, eu venci o mundo, comigo também vencerás. Que a paz do Senhor se faça nas nossas mentes, nos nossos corações e nas nossas ações. Um grande abraço, amigo, amiga.